22 anos. E nesse aniversário, nós temos buscado encontrar a presença de Jesus nas festas judaicas, nas festas que o Senhor determinou que o povo escolhido cumprisse, obedecesse, se alegrasse. E justamente hoje, foi escolhida para hoje, eu tive que tirar da ordem, não tem problema, né? Mas a festa que escolhemos para hoje é a festa mais alegre de todas. Nós iniciamos vendo a nossa reconciliação com Deus na Páscoa, por meio do sacrifício de Jesus, recebemos o poder de Deus na festa do Pentecostes, para sermos suas testemunhas, e finalmente fomos despertados na festa das trombetas para a guerra espiritual que estamos vivendo. E hoje, como é um dia de comemoração, veremos a maior de todas as festas, a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas, pois os israelitas deveriam viver em cabanas ou tendas durante um período de 7 dias, para se lembrarem como um memorial daqueles 40 anos que eles viveram em peregrinação no deserto. Nós já vimos numa outra série de mensagens que nós somos peregrinos também. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro e passamos a fazer parte do reino de Deus. Nós somos cidadãos de outro reino, vivendo aqui como peregrinos e, portanto, sujeitos a certas questões complexas, né, como também vimos numa outra série de mensagens. Mas, vejam, Levítico 23, de 42 a 43, diz assim: morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas para que os seus descendentes, os descendentes de vocês, saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei do Egito. Então, era necessário que todo mundo se lembrasse daquilo que tinha acontecido antes. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Era uma ocasião tão feliz, aquela festa, que os rabinos da época diziam que a pessoa que nunca tivesse participado da festa dos tabernáculos não sabia o real sentido da palavra alegria. Aí eu lhe pergunto, qual o sentido que a palavra alegria tem para você? Pense um pouco nisso. Como é que você se sente quando alguém diz, você está alegre? O que você olha? Quais circunstâncias levam você a se sentir alegre? Pense um pouco nisso. Essa festa, além de um aspecto memorial, né, de recordação da peregrinação no deserto, ela tinha esse viés de comparação. Como eu falei um pouco antes, no momento da oração, aprender a olhar o copo meio cheio. Porque podia estar ruim naquele momento a vida deles, mas eles ficaram 40 anos no deserto. E naqueles 40 anos no deserto, nunca faltou nada para eles. Então, uma vez por ano, eles eram levados por Deus a se lembrarem de que mesmo quando você está passando pelo deserto, você tem motivos para agradecer ao Senhor. Você tem motivos para se alegrar, porque o Senhor está contigo. O Senhor está conduzindo você no meio desse deserto ou no vale tenebroso, como vemos lá no Salmo 23. Por isso que esse aspecto memorial da festa tinha a ideia de despertar a alegria no povo, pela comparação do que tinha sido antes. Muitas vezes nós ficamos infelizes quando nos comparamos com outras pessoas que aparentemente estão mais felizes do que nós. Já há pesquisas que demonstram que os adolescentes passaram a uma atitude de infelicidade crônica a partir das redes sociais.
porque ficam se comparando com aquelas vidas maravilhosas que os seus colegas colocam nas redes sociais. Poxa, ele tem isso tudo e eu não tenho. Ele está vivendo essas coisas e eu não estou vivendo. Isso gera uma insatisfação crônica nas pessoas. A comparação, ela pode ser usada para nos alegrar, mas ela também pode ser usada para nos entristecer. Quem faz a comparação é você. É você que tem que decidir o que você vai fazer com as comparações que você decidir fazer na sua vida. E Deus quis ensinar o seu povo, Deus está querendo nos ensinar a fazermos as comparações adequadas. Aquelas comparações que despertem em nós gratidão e alegria. E não as que despertem em nós ansiedade, frustração e, por que não dizer, ciúme e inveja. O que desperta no seu coração essa atitude de comparação? Vejam, o povo foi tirado da escravidão do Egito e levado para a sua terra prometida. O povo não agiu por fé. E aí teve que voltar para o deserto e peregrinar por 40 anos, até que aquela geração toda passasse e uma nova geração pudesse entrar na terra prometida e deixar de habitar em tendas e passar a habitar em residências de pedra. A festa dos tabernáculos lembrava isso tudo. Nós precisamos também nos lembrar, nós aqui da Orla Sul, que nós também habitamos em tendas. Quando a nossa igreja foi fundada há 22 anos, até um pouco antes disso, ela se reunia em hotéis. Era uma igreja provisória que a cada domingo precisava ser montada e desmontada. Gente, nós passamos pelo Hotel Marina, essa fase eu não cheguei a pegar, Hotel Ritz 2 vezes, Clube Monte Líbano 2 vezes, e aí, quando já não se aguentava mais, Deus misericordiosamente abriu as portas de um ex-teatro em Copacabana, um antigo Teatro Posto 6, que tinha sido comprado por um grupo de irmãos da igreja presbiteriana, e aí passamos a compartilhar um espaço fixo com outro. Saímos das tendas e fomos para uma casa, mas era uma casa compartilhada. E o tempo foi passando, e aí começam os incômodos, né? Aquela história, está tudo ótimo até o momento que deixa de estar. Quando a gente entra, aquele alívio, que alívio, maravilha, que alívio. Aí, depois de um tempo, você começa a perceber que a parede está descascando, começa a perceber que o banheiro está sempre entupido, começa a perceber que não tem copa, e aí começa a perceber. E aí a comparação começa a trazer de novo infelicidade e insatisfação. E vivemos assim, gente, por 8 anos. 8 anos compartilhando espaço com uma outra igreja. E chegou uma hora que já não estava dando mais. E aí, depois desses 12 anos de igreja móvel, 8 anos de espaço compartilhado, o Senhor foi misericordioso conosco. Gente, era tão... Esse tempo de igreja móvel, né, muitos aqui não viveram essa realidade. A carga de trabalho era tão grande que o nosso pastor fundador, o Gai, que está aqui presente, e você que está em casa vai vê-lo daqui a pouco, dizia que a porta de entrada na Orla Sul era o serviço. Porque você entrava lá, já entrava assim, você vai fazer o quê? Você vai carregar a caixa, você vai montar o som, o que você vai fazer? Não, eu vim só para assistir. Não, então não tem espaço para você aqui, não. Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que aprender a fazer isso. Cuidado, olha que eu vou aprender, hein? Eu vou aprender, eu estou sendo sutil com você. Mas, gente, ontem aqui foi pesado. Foi de 10 da manhã às 8 da noite. Eu sou quase um sexagenário, entendeu? A gente tem que ter, o pessoal tem que chegar junto, né? O quintal é lindo, depois de lavado. Durante a semana ele fica preto de fuligem. Tem que vir lavar,
né? Então, isso é só um detalhe, né? Casa tem dessas coisas. Mas estamos aqui porque Deus colocou em nosso coração. Quando eu digo nosso, não é só o meu, não estou falando de mim mesmo na segunda pessoa, não, tá? Plural majestático, não. É nosso, da igreja. Isso não foi um sonho meu, do Leonardo. Foi um sonho da igreja. A igreja queria ter o seu próprio espaço. A igreja queria poder se reunir domingo de manhã e domingo de noite. Ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. A igreja queria poder ter atividade todos os sábados. Agora a gente pode. Tudo bem, ainda de máscara, mas podemos. E estamos reiniciando várias atividades. Só que agora, em paralelo às atividades presenciais que estamos reiniciando, nós temos todas as atividades online. Você que está em casa, continuaremos tendo. Uma grande porta foi aberta por Deus no meio dessa pandemia, que é a tecnologia do encontro online, que não é virtual, é real. O encontro é real, só que por intermédio da tecnologia. E, finalmente, chegamos aqui. Algumas fotos vocês já viram, outras tem lá. A casa tinha muita coisa boa e outras coisas nem tanto. O telhado até hoje não está 100%. De vez em quando chove, eu começa a chover forte, aí eu já começo lá em casa. Ai, meu Deus. Ai, o telhado. Quantas placas de gesso eu vou ter que trocar? Casa é assim. A casa é assim. Não tem jeito. Mas aí eu lhe pergunto, diante disso tudo, diante dessa realidade que temos, sim, é verdade, infelizmente, ficamos 3 meses em obras, consumimos praticamente todo o nosso fundo de reserva, viemos para cá no domingo de carnaval, o último domingo de fevereiro do ano passado, fizemos uma pré-estreia, fizemos a estreia no domingo seguinte, como vimos aqui, no primeiro domingo de março, casa cheia, mais de 70 pessoas aqui dentro. Domingo seguinte, mudamos para essa configuração aqui, casa cheia de novo, mais de 70 pessoas aqui dentro. Aí no terceiro domingo já estava aquele negócio de vai ter lockdown, não vai ter lockdown, vai ter lockdown. Teve. 3 meses. 3 meses falando para uma câmera. Fisicamente falando. Eu, André e Alba. 3 meses. Muita gente deve ter se questionado, né? Poxa, Deus deixou a gente se mudar nessa hora? Deus não sabia que viria a pandemia? Por que não nos manteve lá? Porque o material de obra dobrou. Vocês sabiam que dobrou? Dobrou. A inflação está 5%. Do material de obra, não, é 100%. Às vezes mais. Às vezes mais. Simplesmente, se nós tentássemos vir para cá, o aluguel seria mais barato? Provavelmente seria. Provavelmente seria. Mas a gente não teria dinheiro para fazer as obras que fez. Deus é o Senhor do tempo. E o tempo de Deus não é igual ao nosso. E Ele nos trouxe no momento certo, para o lugar certo, porque Ele tem um plano para este lugar. E Ele tem um plano para a sua vida. Neste lugar, ninguém tem um perfil de Instagram. Eu só sabia os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Mas pela misericórdia de Deus, os pontos fracos têm se tornado menos fracos. E outros pontos fortes que eu não conhecia começaram a despertar. E isso pode acontecer na sua vida também. É só você se disponibilizar nas mãos de Deus e o Espírito Santo é quem vai fazer por você. Eu não tenho capacidade para fazer tudo o que eu estou fazendo. Não está em mim, não é na minha natureza. Mas o Espírito Santo, através dele, por meio dele, tudo é possível. Tudo é possível. Para você também.
E nós aqui já estamos com vários planos. Já citei o Dia da Família, dia 2 de novembro, já tem gente se inscrevendo. Então, reservamos para 80 pessoas. E eu creio que talvez a gente precise até de mais. 80 podendo chegar a 100. Fizemos uma coisa bem elástica. Marque na sua agenda. 2 de novembro, Dia da Família. Não vai ser lá na região dos lagos, não. Vai ser aqui em Jacarepaguá. Pertinho. E não vai ser no domingo. Vocês se lembram quando a gente se reunia em hotel, que quando eram 5 domingos do mês, a gente tinha que... não tinha dinheiro para pagar o aluguel do 5º domingo. A gente tinha que ir para algum lugar. Se reunir em algum lugar. Era o Dia da Família. Todo 5º domingo do mês. Agora não. Agora a gente vai para o Dia da Família porque a gente quer. Não porque a gente é obrigado, porque não tem onde se reunir, não tem como pagar. Gente, são novas realidades. E aí eu lhe pergunto, já lhe perguntei o que é que te faz se sentir feliz. Agora eu lhe pergunto, quais são as suas expectativas para a Orla Sul? Diante dessa realidade que eu superficialmente apresentei para vocês. Olhe em volta de você. Olha o que nós temos em volta, não em volta aqui, essas paredes de gesso. Lá fora. Lá fora. Uma praça aqui do lado. Ruas tão tranquilas que as crianças ainda brincam no meio da rua. Não estou falando da São Clemente, óbvio. Mas tem várias ruas aqui para cima, ruas inclusive sem saída. E nas caminhadas de oração nós temos andado por essas ruas, conversado com os moradores. Eu estudei nessa casa e estudei também no mesmo colégio, numa outra rua ali para cima. Passando pela rua, eu viro, na caminhada de oração, viro para as pessoas que estão comigo e falo, pô, ali era o colégio onde eu estudava. Aí a pessoa com um cachorro do lado, você estudou no acadêmico? Eu estudei, você também? Não, mas eu morava aqui, que legal. Se o cachorro não tivesse puxado ela para longe, eu ia fazer uma coisa que eu nunca faço. Começar a conversar com alguém no meio da rua. E entregar um folheto. E conversar sobre a igreja. Gente, isso é misericórdia de Deus. E Deus quer agir na sua vida também. Deus quer que você também seja um ministro da reconciliação. Para levar essas dezenas, centenas de famílias, milhares de pessoas que vivem aqui ao nosso redor, a terem um encontro salvador com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa única prerrogativa. Falar de Jesus. Os anjos não pregam Jesus. Só nós. Como crerão? Como se salvarão se não crerem? Disse Paulo aos Romanos. Como se salvarão se não crerem? Mas como crerão se não ouvirem falar? Mas como ouvirão falar se ninguém for enviado? Nós precisamos ir e levar a mensagem e trazer outras pessoas, ou pelo menos lançar a semente para que o Espírito Santo traga outras pessoas. A gente não convence ninguém, tá? Nem tenta. Nem tenta. Mas a gente convida. Essa é a grande característica de alegria, presente, momento da festa dos tabernáculos. Mas existe uma outra característica também. No último dia da festa dos tabernáculos, era considerado o dia mais alegre de todos. Acontecia, e ali a gente vê a presença, né, já que o nome é a presença de Jesus nas festas judaicas, onde está a presença de Jesus na festa dos tabernáculos? Ela está no último dia. Yuri, você pode ver um copo d'água para mim, por favor? Estou ficando muito animadinho e a voz está indo embora. A presença profética de Jesus era vista, pode ser vista por você no ritual do derramamento da água. Você sabia que isso existia? O ritual do derramamento da água? Não, nem eu. Eu também não sabia.
Esse ritual visava pedir a Deus que enviasse chuvas, as chuvas necessárias para preparar a terra, para que eles pudessem amolecer a terra, para que eles pudessem arar a terra e iniciar um novo ciclo de semeadura. Mas havia toda uma... Obrigado. Deixa eu segurar com as duas mãos. Havia toda uma dimensão profética, escatológica nesse derramamento de água, porque era dito que aquela água era a água do Espírito de Deus, simbolizava o fluir do Espírito de Deus. Então as pessoas faziam isso com muita, muita alegria. O sacerdote ia até... Obrigado. O sacerdote ia até um poço, enchia o cântaro de ouro com aquela água, levava, derramava água em frente ao altar, e o povo, abanando folhas de palmeira e gritando, Hosana, venha o Senhor. Nós vimos o povo fazendo a mesma coisa quando Jesus chegou numa outra festa, na festa da Páscoa. Venha, Senhor, venha, Senhor. E aí, eles, enquanto faziam isso, olha só, gente, enquanto o povo assistia ao derramar da água que representava o fluir de Deus, eles, se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para acompanhar. Isaías capítulo 12, talvez um dos menores capítulos de Isaías, porque ele é um cântico de ação de graças. E esse cântico de ação de graças serve para nós também, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, dessa vez eu vou ler todo, ele é pequenininho. Naquele dia, você dirá, no dia do futuro, no escatológico, você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Diga para você mesmo, o Senhor vai me consolar. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. E nos versículos 3 e 4, com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão, louvem ao Senhor e invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos. Entre as nações. Ali havia todo um prenúncio de que nós, não judeus, seríamos convidados para a família dos escolhidos também. Anunciem entre as nações a salvação, os seus feitos, e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo, gritem bem alto e cantem de alegria. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Fizemos pelo menos, cantamos de alegria, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Louvado seja o nome de Deus. Aquele povo, no último dia da festa dos tabernáculos, cantava de alegria, abanava ramos de palmeiras, gritava, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e assistia o derramamento da água, clamando a Deus pelas chuvas de que tanto precisavam. E nós, ao fazermos isso, clamamos pela chuva do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. E nós temos que nos lembrar disso. Cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. E foi justamente no último dia da festa dos tabernáculos, isso está em João capítulo 7, Jesus vai à festa das cabanas, não vou ler o capítulo todo, dessa vez não vou, não, Isaías 12 foi pequenininho, mas João 7 não. Então, em João 7, depois em casa você pode ler,
É muito interessante as interações de Jesus. Os irmãos de Jesus pedem para ele não ir à festa. E aí ele vai e começa a conversar, começa a ser perseguido. É bem interessante esse capítulo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês apenas para 3 versículos. Versículos 37 a 39 dizem assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode dizer isso com fé? Você pode dizer que crê no Senhor? Porque se você crê, a promessa de Jesus é que de você fluirão rios de água viva. Glória a Deus. O versículo 39 explica que ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. É disso que Jesus estava falando. Nós, pelo fluir do Espírito Santo, teremos uma alegria contagiante. Eu sei que falar em contágio nos dias de hoje é meio preocupante, as pessoas ficam meio tensas, mas é um contágio do bem, é um contágio de alegria, de sentido. E o Espírito Santo quer extravasar a partir de nós como jarros de ouro, na verdade somos de barro, não é? E mesmo sendo jarros de barro, o Senhor quer que fluam de nós esses rios de águas vivas sobre as pessoas que nos circundam. Sua vida tem sido um manancial, a partir do qual fluem rios de água viva, ou um deserto ressequido? Como tem sido a sua vida? Você precisa parar e se questionar essas coisas. Não dá para simplesmente ir vivendo a vida à medida em que ela vem, né? Seguindo lá o filósofo popular, o Zeca Pagodinho, vida leva eu. Gente, assuma o controle da sua vida em nome de Jesus, porque passa muito rápido. 22 anos se passou, ou se passaram, desculpe, desde que Deus plantou o sonho dessa igreja contextualizada para a zona sul do Rio de Janeiro, no coração de uma missionária americana. E Deus agiu através dela e de outros. Os fundadores da igreja, poxa, gostaria muito de poder ter convidado todos os fundadores da igreja para estarem aqui conosco hoje, mas o decreto do prefeito não me permite. Gente, fica para a próxima. Nos 23 é um número primo, eu me amarro em números primos. Então, no 23, a gente pode fazer uma coisa maior. Então, você que foi fundador da Orla Sul, bota na sua agenda aí, agosto de 2023, permitindo o Senhor, vamos chamar todos os fundadores. Por hoje, chamamos apenas alguns representantes. 22, desculpe. Que é 23 anos. Enfim. Você entendeu, né? Entendeu. Obrigado. Me dá um desconto. Deixa eu beber uma água. Na festa dos tabernáculos, festa da alegria, festa da esperança, festa da chuva do Senhor, dos rios de águas vivas, o que poderia nos impedir de viver essa realidade? E vejam, o que está sendo prometido aqui não é nenhuma utopia ideológica. Não estamos falando de um paraíso na terra. Porque Jesus foi claro, no mundo
vocês vão passar por aflições. Ninguém está prometendo paraíso na terra. Ninguém está prometendo que você vai parar de sofrer. Não é isso, não. Jesus não teria dito isso à toa. Ele sabia que nós passaríamos por aflições. E nós estamos passando por aflições. Mas não estamos sozinhos. Não estamos derrotados. Nós estamos com o Senhor. E estamos juntos nessa família, igreja. O que pode nos impedir? Somente nós mesmos. Somente a nossa falta de fé. Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao 19, é uma advertência contra a incredulidade. A única atitude que pode nos impedir de entrar no gozo desse fluir do Espírito através das nossas vidas é a nossa falta de fé. Não vou ler o texto todo, mas do versículo 12 ao 15, nós lemos: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Você tem o amanhã? Ninguém tem o amanhã. O amanhã não existe. E quando virar o relógio e entrar o amanhã, já não vai ser mais amanhã, já vai ser hoje. Então nós temos que aprender a viver o hoje. Jesus disse: basta cada dia o seu mal, viva o hoje. Não sofra por antecipação pelo amanhã. Não andemos, não podemos andar ansiosos. Como disse Paulo aos Filipenses, temos é que levar as nossas necessidades a Deus, com súplicas e ações de graça. É o hoje que importa. Nós precisamos focar em Deus hoje. Amanhã eu faço. Não vai fazer. Se não começar hoje, igual dieta. Dieta sempre começa no dia seguinte. Atividade física é sempre no dia seguinte, e o dia seguinte nunca chega. É porque é sempre o dia seguinte. Vocês já viram? Isso é muito antigo, né? Não existe mais isso. Mas em bares tinha lá uma placa: fiado só amanhã. Lembram disso? Fiado só amanhã. Fiado é você bebe e não paga. Né? Fica fiado, fica na confiança de que um dia você vai pagar. Ninguém mais usa isso. Hoje todo mundo tem cartão de crédito, né? Então não tem mais fiado mesmo. Mas vejam, era só amanhã, só amanhã. Hoje não. Nós temos que viver o hoje, nós temos que aprender a viver o hoje, na presença do nosso Senhor. E o autor, a carta aos Hebreus, diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que... Olha só, quem está colocando no condicional é o autor divinamente inspirado. Seremos participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança, a fé que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração, como na rebelião no deserto. Então, meu irmão, minha irmã, não endureça o seu coração à voz do Espírito Santo. Se você quer que a sua vida seja um manancial de águas vivas, a fluir sobre a vida dos outros, a abençoar os outros, não recuse a voz do Espírito Santo.
ouça o que Deus está lhe dizendo. Creia que é Ele que está lhe dizendo. Lógico, você deve colocar tudo à prova. Lógico, a Bíblia nos ensina isso. O Espírito Santo jamais vai pedir para você fazer alguma coisa que o próprio Espírito Santo inspirou os autores bíblicos a dizerem que não é para fazer. Lógico. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus e a agir hoje segundo essa confiança. Pela misericórdia de Deus, essa igreja teve fé, teve coragem, agiu, saiu da zona de conforto e se jogou numa responsabilidade imensa. Saiu de um orçamento de 32 mil para um orçamento de 48 mil. Isso é fé, gente. Isso é ouvir e confiar na voz de Deus, e Deus honra. Passamos por dificuldades? Passamos. Precisamos pegar dinheiro emprestado? Precisamos. Mas a pessoa que emprestou o dinheiro recebeu uma pequena herança. Sério. E não quer mais o dinheiro de volta. Louvado seja o Senhor. Gente, você não pode dar mais para Deus do que Ele tem para te dar. A pessoa não fez esperando retorno. Fez porque era necessário. Mas Deus nos surpreende maravilhosamente. Maravilhosamente. Não temos mais dívida. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, Deus nos trouxe aqui com um propósito. Deus falou aos nossos corações. E nós estamos aqui. Creia no Senhor. Ao final da jornada para a Terra Prometida, depois de 40 anos no deserto, o povo foi lá e reclamou de novo. Gente, olha, Moisés, lendo o Antigo Testamento ali, o Pentateuco, principalmente Levítico e Êxodo, gente, aquele homem era muito paciente. Muito paciente. Eu não teria aturado 1/10 do que ele aturou. Fácil, ainda mais com um cajado que quando você balança o cajado, morre um montão de gente assim. Entendeu? Olha. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Aquele homem, impressionante. Impressionante. Não vamos seguir o exemplo dos israelitas. Não vamos perder a fé na reta final. Vamos seguir em frente. A terra prometida já é nossa. Já está em nossas mãos. Mas o que vai acontecer quando acabar o contrato? Aí a gente vai ver. Por que eu vou me antecipar a isso agora? Aí qual vai ser o próximo índice de reajuste? Sei lá. Sei lá. Deus proverá. Não foi isso que Abraão falou para Isaac? Pai, estou vendo o fogo, estou vendo a faca, estou vendo o altar, mas não estou vendo o carneiro. Não se preocupa não, meu filho. Deus proverá. Então tá. O sacrifício era ele. Mas Deus proveu. E o carneiro estava lá. E a tradição diz que é justamente o chifre do carneiro que era tocado. O chofar era o chifre do carneiro sacrificado para Abraão em lugar de Isaac. É ou não é maravilhoso isso? Gente, Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Mas você precisa crer. Você precisa querer. E Deus vai utilizar a sua vida. E você se transformará num manancial de águas vivas. Aleluia.